É isso aí, pessoal. Estou aqui primeiramente agradecendo vocês que estão sendo guerreiros, que essa hora, esse momento ainda continuam no curso. Espero que vocês estejam gostando. E qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, por favor, manda pra gente, deixa aqui nos comentários que eu gosto, leio e respondo todos assim que possível. Gente, agora na aula 2 nós falaremos sobre a física do som. Eu dei um introito, né, uma introdução no princípio, mas é uma forma apenas de vocês se adequarem melhor, compreenderem do que se trata, né, o curso, saber o que vocês vão encarar daqui para frente e o melhor de tudo, vocês vão saber da importância de tudo que a gente está estudando. Eu, como dono da Cambaia Light Sound, cansei de contratar apertador de botão. Os caras chegavam, por exemplo, para mim, eles pegavam a mesa, principalmente a digital, e chegavam com uma equalização pronta. Falando, não, isso aqui é perfeito, isso aqui dá para microfone, isso aqui é para voz, isso aqui é para guitarra. E eu ficava chateado. Concordo para vocês que isso para mim era uma coisa que me incomodava. Por quê? Porque ele não sabia por que ele estava fazendo aquilo. Exatamente, ele não sabia por que ele fazia aquilo. Ele só sabia que assim funcionava, não ia dar erro. Mas eu acho que o técnico de som, ele é também um artista. Eu sempre digo isso, inclusive eu falei na apostila, né? O técnico de som, eu descrevo, quando eu vou começar um evento, como se eu estivesse lançando uma nave espacial. Né? Então aquela quantidade de botões na minha frente, se eu não souber os botões que eu vou apertar, o evento não acontece. A nave espacial não vai subir, e eu acho essa concepção um tanto poética, mas verdadeira para mim. Eu preciso saber para que serve cada botão. Tem coisa lá que raramente eu nunca vou usar? Tem, mas se está disponível na mesa, vamos experimentar. Um bom técnico não é aquele que, se me contratar eu faço. É aquele que na casa dele ele vai pegar uma gravina, ele vai pegar comprar um multipista qualquer aí, programinha de R$20 nesses Mercado Livre da vida, e vai tentar equalizações diferentes, balanceamento de música diferente. Isso faz ou produz um bom técnico, tá bom? Eu vou começar aqui na física do som, explicando novamente, nós vamos repassar muito, porque depois dessas aulas teóricas vão ser só aulas práticas, praticamente, né? Eu vou pegar vários elementos para vocês começarem a estudar junto comigo, para vocês começarem a compreender junto comigo como é que funciona. Vocês vão gostar dessa aula, vocês vão gostar de como ela procede, tá bom? Então, continua aqui. Papel e caneta na mão, vamos começar. Fiquem atentos a tudo, tá bom? Pessoal, a gente estava falando sobre o Hertz. Deixa eu já trocar, que não gosto. Eu sou uma pessoa que gosta de cores. Hertz. A gente já entendeu que o Hertz é a quantidade de ciclos por segundo. Eu vou ter mais uma aulinha de Hertz para frente, que a gente vai aprofundar mais, mas eu vou pegar elementos práticos. Por exemplo, o som, ele tem uma velocidade para acontecer, tá bom? Eu já falei para vocês, ele se propaga, depois de um certo tempo o ar vai estabilizando, voltando para a normalidade, volta a ser zero. Mas afinal, qual é a velocidade do som? Vou escrever aqui. Presta atenção. Velocidade do som mais ou menos, tá? Porque não é uma medida tão precisa. A gente pensa em 343 metros por segundo. Vou dar um exemplo para vocês que é muito legal. Aviões ultrassônicos. O que são os aviões ultrassônicos? São aviões que quebram a barreira de som. Eles passam antes do som chegar. Tanto que dá aquela explosão, porque ele vem na velocidade do avião, acompanhando o avião ultrassônico. Mostrar o desenho para vocês, é bem legal de perceber. Lá vou eu, para os meus super desenhos. Um avião ultrassônico, ele está aqui, ó.
Sim, ele parece uma flecha. Enfim, ele tem uma aerodinâmica específica para isso. E em volta dele, eu deixo separado, mas imagina, a onda de som vem por todos os lados, tá? Olha só. Aqui tem o seu Joãozinho de buenas. Olha que louco, o avião ultrassônico ele viaja a mais de 343 metros por segundo. O avião está aqui. E esse som que estava aqui, o Joãozinho vai ver o avião e depois ele vai receber toda a energia do som, que vem para todo lado, obviamente, né? A energia do som, depois que o avião passou. Ele produziu uma frequência ultrassônica, ou seja, muito mais rápida. Tanto que as medidas ultrassônicas não interessam para a gente. É uma curiosidade, mas é uma maneira de vocês compreenderem que por ser uma medida física, a gente precisa compreender o que é ela, né? Vocês vão entender onde eu quero chegar. A gente falou da velocidade de som, por quê? Lá na frente, nós vamos pegar na prática, nós vamos aprender uma coisa que muita gente não imagina que aconteça. Faz de conta que aqui está tendo um evento, ó, vou deixar caixas de som aqui e caixa de som aqui, tá? No evento. Caixas imensas, hein? Caixas fortes, potentes e tal. Deixa eu fazer o desenho das pessoas para vocês entenderem o tamanho das caixas de som. As pessoas têm a metade das caixas de som. A metade. Tá vendo? É um canhão. A gente conversou ontem sobre você dimensionar o local. Dá uma pausinha aqui rapidamente. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Por que eu estou usando tanto desenho, sendo que a apostila de vocês tem desenhos tão melhores que os meus? Porque os desenhos da apostila não são meus. Eu não sei fazer uma configuração gráfica perfeita, tá? Então, você já tem o desenho perfeito para vocês identificarem, mas aqui eu quero dar exatamente elementos diferentes para que vocês consigam fazer outras associações, né? Não gosto de decoreba, nunca gostei. Eu acho que o verdadeiro aprendizado é quando dentro da sua cabeça você faz conexões sinápticas. Olha que nome bonito. Quando seu cérebro faz conexões de uma coisa para outra, para outra, para outra, para você compreender o assunto. E você acaba compreendendo tão bem que você consegue fazer outras conexões para poder explicar aquilo, tá? Então, gente, esses desenhos feios não tem a ver com a apostila, mas está explicando de uma outra forma. Você leu, não entendeu, ficou um pouco em dúvida? Aqui vocês vão tirar, com certeza, a prova dos 9. Então, me desculpem pelos desenhos, já aviso de agora, vocês vão acabar no final entendendo e esse é o meu maior objetivo. Eu já falei para vocês, que vocês não saiam daqui apertadores de botões, e sim técnicos de som. Vamos lá, voltando. A gente já falou da potência sonora, que aqui é uma coisa absurda de alta, né? Eu vou fazer a onda de qualquer maneira, mas o que acontece? Aqui ela começa a perder som, né? Então as pessoas que estão aqui, não interessa o tamanho da caixa, tá, gente? As pessoas que estão aqui, deste lado, elas vão escutar tão baixinho, ou bem mais baixo do que lá, né? E para você chegar num som bacana para essas pessoas que estão aqui, o que vai acontecer? Você não vai conseguir com essas caixas, porque quanto mais você amplificar aqui, mais você vai ferrar o ouvido dessa galera, fica mais alto aqui. Mas aqui você já estragou, você já distorceu o teu som, vai ficar uma porcaria. E meu Deus, então como é que eu resolvo isso? Pô, Daniel, eu queria tanto fazer um evento legal, vou tirar esse cara aqui, pedir licença para ele, passar ele para cá. Aí a gente faz uma coisa bem bacana, que é colocar as caixas. Vamos ter uma aula só sobre isso, tá, gente? Caixa de som, fiquem tranquilos. Caixas de delay. São as caixas de delay, atraso. Vou explicar. Vamos resolver esse problema para não ficar alto pra caramba aqui e nada de som lá, somzinho baixo aqui, alto aqui, ou som alto aqui, aqui explodindo. Vou colocar duas meninas desse lado.
Isso aqui é um desenho grosseiro, na prática vocês vão aprender a dimensionar, tá? Mas o que a gente precisa aprender agora? A gente precisa aprender que existe, né? Que existem caixas de delay, torres de caixas de delay. E para que ela serve? Para compensar a distância do PA, do Public Address, ou seja, das caixas principais, de onde está ocorrendo o evento. Mas eles querem que deem a sensação de um evento legal acontecendo, tá? Então vai ficar aquele sonzinho equilibrado para todo mundo, porque agora eu não preciso fazer esse som, essa aberração de som. Ó, eu posso deixar bem menos som aqui. E lembra que eu falei que aqui, ó, vai ficar muito baixo? Agora não mais, porque também teremos o som correndo deste lado, né? Isso é uma das formas mais famosas que a gente faz em X, mas eu vou explicar para vocês que tem limitações também, ainda sobre física do som. Ah, legal, Daniel, já entendi. Pô, isso aqui tá fácil. Só botar duas caixas do outro lado, pega uma outra saída, pega um processador, pega um auxiliar, faço um matrix no auxiliar, vocês vão aprender tudo depois, e joga nas caixas lá do fundo. Aí que mora o problema. Lembra que eu dei o exemplo do avião ultrassônico, que ele passa e o som fica atrás? Isso é um exagero para vocês entenderem que, a depender da distância que eu deixo as caixas principais, as PA, para o delay, vai dar um atraso perceptível. Ou seja, as pessoas vão perceber, opa, que som estranho é esse? Tá esquisito, tá embolado, a nota tá embolada e tudo mais. Eu vou agora ensinar para vocês como a gente faz um cálculo de caixas de delay, falei, nós vamos aprofundar, mas para vocês entenderem como se aplica, em que situação ela se aplica, tá bom? Ah, apaguei aqui. Isso aqui foi uma grande balada. Acreditem, já fiz dezenas de vezes esse cálculo. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês a medida da velocidade do som? É 343 ponto, parece que era 67, tem vários números, né? Mas a velocidade do som, ela tem duas coisas. Primeiro, deixa eu colocar já a velocidade do som. Aqui é perfumaria, tá? É quase imperceptível, mas vocês precisam saber. Ela tem duas coisas. A densidade do ar. Como é que eu sei? A gente já conversou sobre o ar rarefeito, o ar mais comprimido. Mas como é que eu sei que a densidade do ar, qual que ela é? Esquece. Sabe como é que o povo conta? Temperatura. Mais fácil de você saber, né? Então, geralmente, o cálculo é feito 340 metros por segundo a 20 graus Celsius. Pô, Daniel, agora eu acabei aqui. Agora eu me ferrei. Lembra, gente, eu estou falando que é uma perfumaria jurídica. Por quê? Porque influencia sim a temperatura. Eu já fiz durante anos evento no Nordeste, Hotel Iberostar, Hotel Costa do Sauípe, o Tivoli, lá na Bahia, por exemplo. Eu já fiz no Vila Galé, lá no Nordeste, na Praia das Pipas, já fiz no Brasil inteiro. E, cara, não tem como, por exemplo, Gramado no Sul, quando eu fiz, estava um frio insuportável. Já quando no Nordeste, mal dava para andar de tanto calor. Uma pergunta, o som ele vai ter a mesma velocidade? Não vai, tá? Por que eu estou dizendo, por enquanto, que é uma perfumaria? Porque você não vai ter que fazer um galpão com mais de 340 metros de uma caixa para outra. Se você tiver que fazer, vai ter caixas intermediárias, aí sim você vai perceber uma diferença absurda, tá? Então é quase imperceptível, mas eu já estou explicando. Agora vocês sabem, tem a temperatura a ver com isso. Fazer um exemplo, então, voltar naquele desenho.
Olha só, as caixas de som aqui, vou fazer só o... Perdi mais uma caneta, vem outra vermelha aqui. As caixas de som estão aqui e as caixas de delay estão aqui. Vou colocar PA aqui e D aqui. Você já sabe o que significa. Vou fazer uma distância daqui do PA até a caixa de delay. Vou chutar um número 50 metros, vai. Presta atenção, 50 metros já é uma distância bem razoável. Por mais que você tenha uma caixa que empurre para 100 metros, eu já falei, fica insuportável antes disso, tá bom? Então vamos pensar, caixa a 50 metros, o PA do delay, e aí nós temos que fazer o cálculo. Se eu der play na mesa, lembrando que a energia é uma outra velocidade, é 1 milhão de vezes mais rápido, então se eu der play na mesa e soltar a mesma caixa assim, aqui perto de uma vai estar gostoso, perto da outra vai estar gostoso, no meio tudo vai embolar. Eu vou explicar para vocês por quê. Então o que a gente faz? A gente solta o áudio principal aqui e retarda um pouco o som para chegar aqui. Vamos aprender esse cálculo, gente? Deixa eu pegar o laranja, que eu não usei o laranja ainda. Adoro caretas de quadro negro. X é igual a D. Ô Daniel, lá vem você de novo com esses cálculos. Meu Deus do céu, que saco. Gente, vai por mim que vai dar certo. Vamos lá. Primeiramente, o que significa o X? Isso para vocês terem decorado, tá? O X a gente conta o delay em milissegundos. Opa, delay em milissegundos, tá? O D, ó, eu tô dando aqui, é o 50, que é a distância entre as caixas. Eu estou colocando caixas por enquanto, quando vocês aprenderem o que é um monitor, o que é um PA, o que é um delay, vai ficar mais fácil. Mas a distância entre as caixas. PA para delay, 50 metros. Então esse D a gente já tem, certo? Aqui, ó, 50. E o V, vamos pela lógica? A gente já tem o dado aqui, que é a distância da caixa, e o V é a, obviamente, velocidade do som. Para não dar um número muito quebrado, a gente sempre calcula 20 graus, a média que a gente faz o cálculo, e a gente não faz 343, a gente faz só 340. Seria 340 metros por segundo, tá bom? Então, decorem isso, que eu vou apagar essa parte, porque está muito confuso, vocês vão começar a não enxergar. Apaguei. Vamos fazer esse cálculo, vamos decorar. Já temos aqui o X. O X a gente sabe qual que vai ser o atraso, o delay? Não, a gente ainda não sabe. Então eu vou manter o X aqui. X é igual 50 dividido por 340, como eu falei, para não dar um número tão quebrado. Agora, vezes 1000. Ah, não, deixa eu manter o jeito que está. X é igual... Lá vou eu pegar o meu celular. Gente, faz parte, tá? Faz parte. Eu não gosto de preparar a aula, decorar coisa, eu gosto de ir colocando o número aqui. Vamos fazer juntos. 50 dividido por 340. Não sei se alguém tá pegando aí. 0,147. Vamos lá? X é igual 0,147. Achamos, mas opa, mas tem o vezes 1000 aqui. Quem já aprendeu como é que faz, a gente pula a vírgula para ficar mais fácil, tá bom? O vezes 1000 é só para você lembrar. Pula a vírgula 10, 100 e 1000. Logo, 147 metros por segundo. Ah, Daniel, mas... Tá, eu já entendi. Esse cálculo aí é bem fácil, Você divide a distância da caixa
por 340 e dá o cálculo. Pulo 3 vírgulas lá, multiplica por 1000, que é o milissegundo. Mas o que eu faço com essa informação? Aí que tá. Galera, estamos falando de áudio profissional, tá? Não estou falando de churrasco, aquele áudio, aquele caixinha de som que você põe na piscina, você põe no Natal para o karaokê da tua família. Estou falando de áudio profissa. Você chega no evento, o cara vai bater o olho em você e vai te respeitar. Você sabendo fazer esse cálculo, você precisa saber como aplicar, como você vai utilizar esse cálculo de verdade, né, no seu trabalho, e como é que você vai fazer a funcionalidade. Mas afinal, como eu consigo atrasar um pouquinho do som, no caso 147 metros por segundo de uma nota para outra? Tem 2 exemplos, tá? Mesa de som, eu conheço, infelizmente, o máximo que eu cheguei assim de ter mesa é a CL5 da Yamaha. Então eu conheço desde a X32, a M32, a Midas, tem várias caixas, várias mesas. Mas o que eu gosto de fazer? Após a saída da mesa, eu sempre jogo um outro rack externo, tem vários modelos, vamos ter aulas sobre eles, fiquem tranquilos, mas um rack de processamento, um processador. O que acontece? O processador, ele tem várias funções de corte, crossover, entre elas ele possui o delay, tá? Então o som vai da mesa para aquele processador e você pode atrasar, né, em metros por segundo ou em milissegundo, a depender do processador, depende. Você pode atrasar o som para a caixa que você quer mandar. Tem cálculos mais rebuscados ainda, mais logarítmicos, que você faz a mistura da elétrica para ver a distância do sinal, mas a perda é quase ínfima, né? Porque, enfim, a velocidade da luz é uma coisa assombrosa. Então, vamos pensar no processador como uma forma de mandar o sinal atrasado para outra caixa, e tem caixas especiais. Caixas essas, infelizmente eu tenho que contar algo nessa aula, caixas essas que são muito boas e geralmente elas têm um Z no nome da caixa. As Yamahas têm as DZL, as caixas têm as Electro Voices ZLX, né? Esses exemplos. Essas caixas, o que é o Z? O Z, eu vou explicar melhor quando for no módulo de caixa de som, mas ele é como se fosse um microcomputador, um processador interno. E nestas caixas você consegue fazer o delay nela. Ou seja, ela recebe o sinal pronto, dá uma atrasadinha e solta o som, tá? Temos as duas formas, processador e caixa de som. Daniel, mas por que essa frescura? Eu já soltei já no churrasco 100 metros uma caixa da outra e ficou maravilhoso. Eu vou explicar pela física do som para não ter erro, tá? Pensem numa frequência X, tá aqui, ó, bonitinha, ó, aí vai, parece um eletrocardiograma, tá, aqui e tal. Olha só, essa é a frequência. O ar está comprimido aqui, o ar está rarefeito, comprimido, rarefeito, comprimido, 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 rarefeito, comprimido. Tá uma maravilha, já entendi. Isso aqui é uma música, tá? Pense numa música tocando. Se vocês, inclusive, olharem para um disco, vocês vão ver riscos muito parecidos com esses, tá? Feios assim. Aí, do nada, esta mesma música que está tocando, do outro lado, imagina, este desenho agora virado ao contrário, né? Não, ao contrário não precisa ser assim a música, mas vai. Vamos pensar nesse desenho fazendo a mesma coisa, ó. Dá uma olhada nisso. Que maravilha! Nossa, Daniel, que coisa linda, que desenho. Que Pablo Picasso. Gente, isso aqui é um desenho perfeito? É uma música perfeita? Não vai ser nunca. Vai embolar o som. Quando o atraso é bom, é um pouco maior até, você vai escutar como se fosse um eco. Mas também há possibilidades, por exemplo, de haver o quê? O cancelamento de ruído. Então faz de conta que aqui, vamos lá, agora vamos para exemplos hipotéticos. Faz de conta que esse aqui
é um Lá, sei lá, vou colocar aqui uma nota Lá, né? Ou uma região, vai, para não ficar falando, o Lá seria o 440 Hz. Na região do 5K, faz de conta, ele está com um atraso, mas é um atraso que ele faz uma terceira onda, ele imita, né? Se você vai com essa linha, ele imita uma terceira onda, dessa forma, como se fosse uma onda regente, né? Em 5K. Aí o que acontece? Essa terceira onda, ela não vai ser 5. Pode ser 10, pode ser 12, pode ser 4. Você não vai ouvir aquilo. Tecnicamente, é difícil de mostrar porque a gente fala um pouco sobre sensações, né? O cancelamento, ele é mais para sensações do que percepção auditiva, né? Por equipamento você consegue sacar, por equipamento a gente descobre. Mas como que eu sinto, Daniel? Soltei as caixas todas no espaço, sem medir o delay. Vai, deu 15 metros, tá bom, não tem problema. Eu tenho duas situações para cancelamento. É fácil, você está ouvindo, você ouve literalmente, eu escuto silêncio. Olha que louco. Eu escuto assim, poxa, mas tá faltando coisa aqui, rapaz. Tô sentindo que tá vindo só agudo, ele tá chiado aqui para mim, mas não tô vendo médio. Vocês vão aprender melhor na prática, a gente vai mostrar. Por quê? Porque ondas aqui que se encontraram, elas geraram uma terceira onda que se deslocou para uma outra frequência de kHz. Aí ela vai sumir. Na prática vocês vão ver que é fácil de encontrar. Eu já vi técnico dizer que quando ele fica de frente para PA, ele escuta o cancelamento como vazio, ou uma outra coisa, vocês vão aprender só por cima, depois eu vou mostrar a fundo, que é a fase invertida. Inversão de fases. Deixa eu escrever aqui. Novamente, foca aqui em mim. Essas duas primeiras aulas, elas são realmente extremamente pesadas, teóricas, e eu não quero que você desista. Eu quero que você confie em mim. Você vai, tudo que você está aprendendo aqui, você vai aplicar. Não sabendo aplicar, você vai ter esse embasamento teórico, não aplicando, não é não sabendo, mas não aplicando elas, você vai participar de qualquer conversa. Você vai poder fazer uma reunião com qualquer pessoa. Nada mais engraçado do que cliente que sabe das coisas. Eu adoro. Chega aquele cliente para mim e fala, pô, o que você acha da gente jogar o delay a 45, porque vai estar um sol de tal? Eu vi que o cara procurou um vídeo no YouTube e descobriu. Já lidei também com muitos técnicos e engenheiros, né, de som, fantástico. Era uma outra conversa, porque o cara quando sabe mesmo, ele não quer humilhar ninguém. Mas já peguei cliente que sabia tanto que me dava tristeza. Mas você sabendo, você não vai ser pego de calça curta nunca. Você sempre vai conversar de igual para igual, tá? Voltando aqui, falando de inversão de fase para vocês. Mas Daniel, o que é inversão de fase? Lembra que eu expliquei? Vou fazer aqui o desenho do falante. Bonitinho. Ó, tá aqui. O falante é um desenho bem tosco que eu vou fazer, mas vocês vão compreender. Ele vai emitir o sinal sonoro. Faz de conta que é isso aqui. Vai, deixa eu fazer aqui. Aí desce. Aqui. Exemplo, vai. Tudo vai parecer um eletrocardiograma, tá? E tem um falante do lado dele. Um outro carinha, tem vários, tá? Geralmente a gente fala de caixas diferentes, tá bom? Esse falante do lado dele, ele está fazendo uma onda espelhada. Ó, eu odeio fazer isso aqui. Peraí. O contrário. Não, tá certo. Tá certo. Oh, meu Deus. Ele faz uma onda espelhada. Tá vendo? Tô aprendendo, galera. Tô aprendendo. Não, esse último é para cima. Desculpem. Tá certo, meu Deus do céu.
Ele fez uma onda espelhada. Olha só. Mas você fala, mas como assim onda espelhada? Elas estão idênticas, em primeiro lugar? Não estão, tá? Vamos pensar que o positivo está aqui e o negativo está aqui. Positivo está aqui, negativo está aqui. Positivo está aqui, negativo está aqui. Positivo, tá? Vamos pensar nisso. Deste lado é o contrário. Olha só. Enquanto o negativo está aqui, nessa outra onda, o negativo está aqui, e o positivo bateu no outro. Tá? O negativo está aqui, o positivo está aqui. O negativo e o positivo. O que acontece? Esse rebate de ondas que eles têm, por exemplo, positivo e negativo, vamos pensar nesse no marco zero. Ele rebateu. Esse aqui é o positivo e esse aqui é o negativo. Tá vendo? Ponto baixo, ponto alto. Mesma coisa, aqui ele é o positivo, esse é o negativo. Gente, só para vocês entenderem, eu vou mostrar depois um desenho de onda para vocês saberem o que é a frequência de onda, a amplitude de onda. Mas olha só que coisa estranha que acontece. Sempre que aqui bate negativo, aqui bate positivo. E vice-versa, que a gente está falando de dois sinais, né? Aqui bate positivo. Olha só, que coisa horrorosa. Alguns têm a sensação de cancelamento, né? De vazio. Você fica de frente para a caixa de som, você sente como se o som não estivesse batendo em você. Tem muitos técnicos que falam isso. Você sente como se o som estivesse indo lá para trás. Você falou, mas tá com tanto som aqui, eu tô olhando na mesa, quase zerando, quase clipando, né? Por que tá de pouco som? Aí tem um desenho na mesa de som, nas profissionais, obviamente. Lindo, deixa eu ver que cor. Vou fazer ele de laranja. Que é esse desenho aqui, ó. Uma bolinha e um cortezinho. Tem algumas que é corte reto, corte lateral, tá? Bola de inversão de fase. Eu vou em um dos falantes e aciono a inversão de fase. O que acontece? Eles começam a andar da mesma forma, fluir do mesmo jeito. Na prática, isso aqui vai ser uma delícia de estudar, tá, gente? Por enquanto, é base teórica para vocês chegarem prontos, para a gente não perder a aula inteira explicando sobre isso. A gente já falou de velocidade de som, agora eu quero falar com vocês sobre comprimento. A atenção é comprimento, não comprimento, tá, gente? Pelo amor de Deus. Comprimento de onda. Finalmente vamos falar sobre comprimento de onda. Deixa eu fazer aqui o marco zero, que eu adoro fazer. Eu vou fazer no preto mesmo, só pra gente... A onda desce, sobe, desce. Tá aqui. Já fiz a onda assim ad eternum. O que a gente precisa saber? A compressão, né, que a gente fala da onda. Aqui é o que eu já falei do ar comprimido, do ar rarefeito, mas a gente tem que pensar na amplitude primeiramente, que é o quê? Esta altura aqui, tá? A gente chama de amplitude de onda. E nesta distância aqui, na verdade, sempre que ela tocar o marco zero, ela vai ser uma distância, né? Que a gente chama de, deixa eu puxar aqui para baixo, comprimento de onda. A gente vai falar rapidamente sobre decibéis, só para vocês entenderem por que eu fiz esse gráfico. Se você sabe a amplitude da onda, você sabe o quanto de pressão ela está dando no ar, o quanto ela está comprimindo, deixando rarefeito, quanta força, quanto volume está deslocando de ar. Isso é referente à amplitude da onda, tá? Então, eu não gosto de falar nestes termos, mas agora, para fins de aprendizado, é bom. Quanto mais volume você der, olha, eu me sinto até mal de falar isso. Quanto mais volume você der, mais longe você vai mandar a onda, tá? Por quê? Porque a onda ela está gigante e aí ela, como eu já falei, ela tende a se estabilizar no final, tá? Mas até isso acontecer,
é a amplitude de onda que a gente mede. E qual é a unidade de medida da amplitude de onda? O decibel, tá? O dB. Mas, Daniel, e o comprimento da onda? Meu Deus, agora ele vai falar de hertz. Calma, para ficar fácil. Comprimento da onda, ele é relativo a hertz, sim, mas só para vocês entenderem, uma dica para não falhar. Quanto mais larga, quanto maior a distância de comprimento de onda, menor é o som. Mais grave é o som, perdão, não menor. Mais grave é o som. Quanto mais apertadinho, maior é, mais agudo é o som. Oh, meu Deus do céu! Porque nós vamos ter a aula de hertz agora, vocês sabendo o que é o comprimento de onda. E aí, gente, já se preparem que começa a parte legal. Eu estou ansioso para começar essa parte. Confesso que, assim, o primeiro método, a parte de elétrica, eu fiz meio atabalhoado e tal, juntando o que eu tinha. Já o segundo, temos até cenário, olha que legal. Então, a gente começou a preparar melhor as aulas, a preparar esse curso para ser um curso definitivo para você que quer ser um produtor técnico, um diretor técnico de evento. Então, ele está bem mais estruturado. Eu não vejo a hora, porque eu estou gravando as aulas uma após a outra, não estou gravando intercalado. Então, eu não vejo a hora de chegar também na parte prática. Não são só vocês que estão aí, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Fica comigo, não desiste, você está perto de conquistar o teu sonho.